Olá! Você já deve ter ouvido falar sobre o teto do gasto. E também já deve ter ouvido essa discussão interminável sobre o que tem que estar dentro do teto do gasto, o que deve estar fora, ou a discussão sobre acabar com o teto do gasto. Neste vídeo, agora, eu vou explicar a você o que é o teto do gasto, por que o Brasil tem o teto, porque é desafiador manter o teto, mas também porque é importantíssimo para a economia brasileira manter o teto do gasto. Vamos ver os gráficos. Então, muito bem. Vamos começar a história do teto do gasto do começo. Esse gráfico eu já apresentei em outro dos meus vídeos. E mostra como se formou o resultado primário do governo nos últimos anos, desde 2010 até 2019. E esse gráfico aqui foi feito com valores constantes, ou seja, eu retirei o efeito da inflação. R$ 1 aqui em 2019 tem o mesmo valor de R$ 1 em 2010. E por que, a partir de 2014, passamos a ter déficit primário? Porque de 2011 a 2015, as despesas primárias cresceram sem parar. E, a partir de 2013, a receita caiu até 2016 em valores reais, em valores constantes, quando você tira o efeito da inflação. Estão começando a se recuperar a partir de 2016. Então, como não era possível simplesmente deixar as despesas abaixo das receitas, por conta das despesas obrigatórias e por conta da necessidade de manter o governo funcionando, foi aprovado, a partir de 2016, o teto do gasto, com a emenda constitucional que estabeleceu que, a partir de 2017, o Brasil gastaria, no máximo, o valor gasto no ano anterior, mais a inflação do ano anterior, aferida de junho a junho. Então, a partir de 2017, começamos a ter o teto do gasto. E daqui a pouco eu vou mostrar porque houve ainda essa elevação aqui das despesas. Este outro gráfico mostra a evolução das despesas de 2010 a 2019, agrupando-as em 6 categorias. As despesas obrigatórias e obrigatórias com controle de fluxo, as despesas com saúde, com educação, as despesas com o antigo PAC e as discricionárias puras, sem saúde, sem educação e sem o PAC. Há também, aqui no último ano, a despesa com a revisão do contrato de cessão onerosa à Petrobras e capitalização de estatais. Explico daqui a pouco o que foi essa despesa. Então, as despesas obrigatórias são aquelas que o governo não pode se recusar a executar ao longo do ano, ainda que ele venha a ter queda de receitas. Já as despesas discricionárias, são essas verdinhas aqui, são despesas que o governo pode, sim, contingenciar, que o governo pode cortar ao longo do ano, caso as suas receitas venham a cair. Na despesa com a saúde, existe uma parcela muito grande de despesas que são obrigatórias, ou seja, que não podem ser contingenciadas, que são aquelas despesas que correspondem ao mínimo constitucional de gasto com a saúde. Mas uma parte pequena do gasto com a saúde está acima desse mínimo, e é despesa discricionária, pode ser contida. Já a despesa com a educação, e essa barrinha aqui cinza, a despesa com a educação também está sujeita ao mínimo, mas o governo já há muito tempo consegue executar o mínimo com o pagamento dos professores. Logo, toda essa parcela aqui que aparece de gasto com a educação é um gasto discricionário e pode ser reduzido se o governo tem queda de receitas.
em relação ao que estava previsto, naturalmente. E o gasto com o PAC correspondia essencialmente a despesas de investimento em infraestrutura. Estas despesas são discricionárias também, podem ser cortadas caso haja queda de receita em relação ao previsto, ou no caso de aperto no espaço fiscal em função da meta fiscal ou do teto do gasto. Mas o que é que eu coloquei aqui como despesa obrigatória? Esse gráfico eu também já mostrei em outros vídeos do meu canal. Corresponde à distribuição do gasto em 2019. Então, quais dessas despesas são despesas obrigatórias que estão lá naquela barrinha azul que eu acabei de mostrar a vocês? A Previdência do Trabalhador Urbano, o gasto com os servidores ativos, ou seja, a folha de pagamento dos servidores, o gasto com a previdência dos servidores inativos e seus pensionistas, o gasto com a previdência rural. Aqui, como eu já falei da saúde, uma parte é gasto obrigatório, a maior parte é gasto obrigatório, e só uma parte é discricionário. Gasto com BPC é gasto obrigatório, também seguro-desemprego, Bolsa Família é obrigatório com controle de fluxo, gasto com a educação é discricionário, não está na barrinha azul. Gasto com o abono é obrigatório, está na barrinha azul. Gasto com a Fundeb também é obrigatório, está na barrinha azul. Sentenças judiciais e precatórios, idem. Legislativo judiciário, idem. Subsídio de subvenções, idem. Compensação pela desoneração da folha, idem. Outras despesas obrigatórias, complemento do FGTS, tudo isso é despesa obrigatória e está lá dentro daquela barra azul. Então, o que é discricionária? Apenas essa parcela daqui, uma parte da saúde e uma parte do gasto com educação. Como você já deve ter percebido, os gastos obrigatórios ou obrigatórios do controle de fluxo são a maior parcela do gasto público. E também foram eles que mais cresceram entre 2010 e 2019. Então, veja, em 2010, o gasto, considerando o real de hoje, foi de 908 bilhões de reais, gasto obrigatório, essa barra azul. Esse gasto só cresceu até 2014, até 2015, melhor dizendo, e a partir daí ele começou a experimentar um certo nivelamento. Mas acabou aqui em 2019 em 1 trilhão 209 bilhões de reais. Enquanto isso, o gasto com a saúde começou aqui em 87 bilhões de reais e terminou em 2019 em 117 bilhões de reais, ou seja, nesse período o gasto com a saúde também cresceu, essencialmente porque havia uma regra de limite mínimo de gasto com a saúde que fazia esse gasto com a saúde crescer ano após ano. A partir do estabelecimento do teto do gasto, o gasto do mínimo, ou seja, o valor do mínimo passou a subir, sendo corrigido pela inflação, assim como o próprio teto do gasto. Logo, esse maior incremento aqui em 2019 se deve basicamente à porção discricionária do gasto com a saúde. Já o gasto com a educação começou aqui com 30 bilhões de reais em 2010, lembrando, esses reais são em valores atuais, ok? Cada real aqui corresponde a R$ 1 em dezembro de 2019. Então, o gasto com a educação começou em 2010 com 30 bilhões de reais, chegou a 50 bilhões de reais em 2014, mas já em 2015 foi reduzido para 41 bilhões de reais e acabou 2019 em 28 bilhões de reais. Por que o gasto com a educação já começou a cair em 2015? Porque a partir de 2014 começamos a ter déficit e começamos a ter a necessidade de cortar as despesas discricionárias. Então, o gasto com a educação era basicamente discricionário
entrou na linha do corte e foi sendo cortado até 2019. Aconteceu isso também com as despesas do PAC. Veja que em 2010 ela começou aqui com 37 bilhões de reais, chegou a 77 bilhões de reais em 2014, mas também em 2015 já começou a cair, 58 bilhões, e em 2019, quando já não havia mais PAC, mas as obras herdadas do PAC consumiram 27 bilhões de reais. E aí o problema maior acontece aqui nas despesas discricionárias. Tá? As discricionárias, as demais discricionárias, ou seja, as discricionárias além do PAC, além da educação e além da porção discricionária da saúde, começou aqui em 2010 com 143 bilhões. Nesse ano aqui houve um gasto excepcional que aumentou muito esse valor, que foi que aumentou excepcionalmente esse valor, que foi a capitalização da Petrobras, mas era, sim, um valor alto. Em 2011 era 63, quase 64 bilhões de reais, e ele foi diminuindo ao longo do tempo. Chegou aqui em 2015 com 43 bilhões de reais e acabou 2019 com 42,7 bilhões de reais. Bem, quem já assistiu o vídeo do meu canal que trata sobre a distribuição do gasto público, especificamente do gasto discricionário, deve ter visto lá uma parcela maior de gasto discricionário aqui em 2019. Isso ocorre porque essa parcela aqui de 44 bilhões, ela é também uma parcela de gasto discricionário. Mas é uma parcela que não vai se repetir nos anos seguintes. Por quê? Ela corresponde a uma revisão, a uma dívida que a União tinha com a Petrobras, decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa que foi feito lá em 2010, no período da capitalização da Petrobras. E aí o governo teve que pagar, em 2019, em torno de 34 bilhões de reais à Petrobras. E o governo também, nesse ano de 2019, capitalizou algumas empresas públicas, que consumiu mais algo em torno de 10 bilhões de reais. Mas esse gasto aqui, ele, por disposição constitucional, não ocupa espaço no teto, ou seja, não conta para o teto do gasto. Então, a gente vai dar um outro tratamento a ele daqui a pouco. Esse gráfico corresponde às mesmas despesas, só que agora em percentuais do total. Então, dá para notar que as despesas obrigatórias começaram aqui com 75,2% em 2010 e chegaram a 83,9% em 2018. E, aparentemente, caíram para 82,3% em 2019. Por que eu falo em aparentemente? Porque nesse ano de 2019 houve esse gasto com a Petrobras, com a cessão onerosa, né, com a revisão da cessão onerosa da Petrobras e com a capitalização de algumas estatais, que correspondeu a 3% do gasto total. E isso afeta, portanto, a participação do gasto obrigatório no total de gasto. Mas esse gasto da Petrobras aqui, das estatais, o gasto com a Petrobras e com as estatais, ele não conta para o teto do gasto. Então, vamos fazer um tratamento diferente. Mas, antes disso, note que o percentual das discricionárias começou aqui em 2010 com 11,9%, em 2011 já foi 5,4% total, em 2002 4,2%, e por aí vai caindo até chegar em 2019 com 2,9%. Se você é observador, deve estar se perguntando o que é que tem aqui dentro desse gasto e por que é que eu estou dando tanta atenção a esse limite aqui da despesa discricionária. Dentro desse pequeno espaço de despesa estão todas as despesas, todos os gastos com o funcionamento de todo o poder executivo. Ou seja, aqui dentro está o funcionamento da Receita Federal, o funcionamento do INSS,
o funcionamento da Polícia Federal, o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal, os gastos de custeio da defesa, dos militares, Exército, Aeronáutica, Marinha, enfim, todo o orçamento de despesas dos ministérios e de todas as políticas públicas que eu não mencionei nessas outras parcelas aqui. Por exemplo, gasto com combate à seca, gasto de fiscalização do meio ambiente, enfim, tudo, todo o resto está dentro desse pequeno espaço que vem sendo comprimido ano após ano pelo crescimento das despesas obrigatórias. Dado que esse gasto com a Petrobras aqui, com a cessão onerosa, com a revisão da cessão onerosa da Petrobras, e com as capitalizações de empresas estatais não se repetem nos anos seguintes e não contam para o teto do gasto, eu fiz o mesmo gráfico sem ele. E aí você percebe que, na verdade, o gasto obrigatório em 2019 cresceu em relação a 2018. Chegou a 84,9%. E, claro, dentro desse gasto aqui não está incluída a porção obrigatória da saúde, que está aqui nessa parte aqui laranja. Tá? Então, contando com a parte obrigatória da saúde, o gasto obrigatório passa dos 90%. E a parcela do gasto discricionário, ou seja, das demais despesas discricionárias, chegou a 3%. O menor percentual de participação dessa parcela desde 2010. Apenas em 2015 ela chegou a ser assim tão pequena. Então, agora já é possível perceber por que a manutenção do teto do gasto é tão desafiadora. Dado que o teto do gasto congelou, em termos reais, a despesa a partir de 2017, se o volume de gasto é igual, é razoável a gente analisar o teto do gasto como essa linha aqui de cima. A gente pode assumir que o teto do gasto é essa linha aqui de cima e que o espaço fiscal é sempre o mesmo. O espaço para a despesa é sempre o mesmo dentro do teto do gasto. E se o gasto com as despesas obrigatórias cresce ano após ano, o que vai sendo reduzido é o gasto discricionário, ou seja, o gasto com a educação, o gasto com investimento e o gasto com todo o resto das despesas do governo. Se esse gasto aqui não for contido, esse gasto aqui vai ficar tão pequeno que, em algum momento, o governo vai ter que descontinuar ações, atividades extremamente importantes para a sociedade. Então, algumas pessoas defendem que o teto poderia ser flexibilizado ou que algumas dessas despesas poderiam contar fora do teto do gasto, poderiam ficar fora do teto do gasto. Ora, se tira, por exemplo, o gasto com a infraestrutura de dentro do teto do gasto, certamente alguém vai defender que o gasto com a educação também vai para fora do teto do gasto, que o gasto com a saúde também vai para fora do teto do gasto, e que o gasto, por exemplo, com o meio ambiente também vai para fora do teto do gasto. Ora, não vai ficar nada embaixo do teto do gasto. Então, o teto do gasto deixa de existir. Mas esse ainda não é o maior problema de se tirar, ou de se acabar com o teto do gasto. Ora, o teto do gasto foi criado para que o governo não precisasse aumentar impostos, dado que a carga tributária já está muito alta, e para conter a expansão da dívida. Imagine o que iria acontecer se o teto do gasto deixasse de existir ou se algumas despesas pudessem ser contabilizadas fora do teto do gasto. As despesas totais iriam aumentar, certo? Então, ou a carga tributária aumentaria, ou o déficit público aumentaria, aumentando a dívida pública.
Agora, vejam esses dois gráficos que estão aqui no site do Tesouro Nacional. Esse é um gráfico que representa os resultados fiscais dos últimos anos. Tá? A diferença dele em relação ao meu é que, no meu, eu tenho o resultado contado de janeiro a dezembro de cada ano. Aqui são os resultados sempre de maio a maio de cada ano, pelo menos aqui nesse gráfico aqui, que é de maio de 2020. Mas o resultado é o mesmo. Até 2014, superávit, a partir de 2014, déficit fiscal, ou seja, despesas maiores do que receitas. O déficit vinha caindo até 2019, mas graças à crise do Covid, vamos ter em 2020 um enorme déficit. De junho de 2019 a maio de 2020, já se acumulou um déficit de 300 bilhões de reais. De janeiro de 2020 a julho de 2020, não está aparecendo aqui, mas já se acumula um déficit de 500 bilhões de reais. E a estimativa para o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 é de 828 bilhões de reais. Ou seja, mais de 8 vezes o déficit do ano passado. É um déficit provavelmente sem precedentes na história brasileira. O que é que vai acontecer com a nossa dívida pública? Esse aqui é o gráfico da dívida, certo? E aí vocês veem que, a partir de 2014, a dívida pública começou a subir muito rapidamente. Este ano, graças ao déficit de 800 bilhões de reais, esse gráfico aqui vai dar um tremendo salto. Quanto maior a dívida, mais o governo gastará com juros. Se o teto do gasto fosse eliminado, ou se despesas fossem tiradas de dentro do teto do gasto, nos próximos anos, os déficits continuariam sendo bastante elevados, seriam cada vez mais elevados, fazendo com que a situação da dívida, que já é muito grave, ficasse dramática, com um tremendo risco do governo não conseguir mais financiar a sua dívida e ter que monetizá-la, ou seja, emitir para pagar a dívida e pagar as suas despesas, o seu déficit, o que gera inflação, e inflação, como todo mundo sabe, penaliza principalmente os mais pobres. Logo, não tem solução mágica. É claro que é desafiador manter o teto do gasto, mas o Brasil não pode abrir mão dele. O nosso desafio, o nosso objetivo agora deve ser reduzir as despesas obrigatórias e dar confiança ao mercado para que os agentes econômicos voltem a investir e, com o seu investimento, o PIB brasileiro venha a crescer, gerar mais receita e a gente voltar a ter superávit primário. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido, entendido qual a importância do teto do gasto para o Brasil, por que ele é tão desafiador e por que a gente não pode abrir mão dele.